Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e Meu Experiência Sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Quem vos escreve é a irmã Daiane Sena aqui do Paraná. Estarei compartilhando algumas experiências espirituais da parte de Deus. Assim como o apóstolo Paulo disse, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Segundo aos Coríntios 12, verso 1 a 2, estando eu em oração, o Espírito Santo disse: Hoje eu vou te revelar mistérios espirituais e hoje você terá uma nova experiência espiritual. Apenas venha comigo. Então eu fui com o Espírito Santo. E então nós aparecemos em cima do oceano, e começamos a descer nas profundezas das águas. E quando chegamos no fundo desse oceano, o Espírito Santo me mostrou uma esfera de uns 70 centímetros, e o Espírito Santo disse: Essa é uma esfera espiritual, e dentro dela está o Leviatã. E naquele momento não compreendi como aquilo seria possível. Mas o mundo espiritual é muito diferente do nosso mundo. E o Espírito Santo disse: Vamos entrar dentro da esfera espiritual. E no mesmo instante, eu estava dentro da esfera, junto com o Espírito Santo. Parecia que o Leviatã estava dormindo. O Leviatã é uma criatura gigantesca. E então paramos na frente da sua cabeça. E observei aquela enorme mandíbula, e percebi que um dente dele era maior do que um ser humano adulto. O Leviatã é uma criatura assustadora. Assim, como a Bíblia descreve em Jó 41, dá uma descrição mais completa do Leviatã dizendo: se puser a mão nele, a luta ficará em sua memória, e nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Só de vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. E quem consegue arrancar sua capa externa? Quem se aproximaria dele com uma rédea? Quem ousaria abrir as portas de sua boca, cercada com seus dentes terríveis? Suas costas possuem fileiras de escudos, firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-los. Seu forte sopro atira lampejos de luz. Seus olhos são como os raios da alvorada. Tições saem da sua boca, fagulhas de fogo estalam. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente, sobre fogueira de juncos. Seu sopro faz o carvão pegar fogo. E da sua boca saltam chamas. Tanta força reside em seu pescoço, que o terror vai adiante dele. As dobras da sua carne são fortemente unidas, são tão firmes, que não se movem. Seu peito é duro como pedra, rijo como a pedra inferior do moinho. Quando ele se ergue, os poderosos se apavoram e fogem com medo dos seus golpes. A espada que o atinge não lhe faz nada. Nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. O ferro ele trata como palha, e bronze como madeira podre. As flechas não o afugentam, as pedras das fundas são como cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha. E o brandir da grande lança o faz rir. Ele faz as profundezas se agitarem, como caldeirão fervente, e revolve o mar como pote de unguento. Nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Jó 41 verso 8 a 33, e eu fiquei olhando aquela criatura imensa e assustadora. E o Espírito Santo disse: que há milhares de anos, os povos procuram por essa criatura, mas porém, Deus o escondeu dentro dessa esfera espiritual. E então, eu quis saber mais sobre o Leviatã, pois tinha muitas perguntas. Porém, o Espírito Santo disse: não é tempo ainda, vamos. Então um caminho de luz apareceu, e novamente eu fui com o Espírito Santo, e nós aparecemos no meio do deserto.
E o Espírito Santo disse: Observe. E a areia do deserto começou a se mover. E abriu um grande buraco, e surgiu uma pirâmide, que estava escondida debaixo daquelas areias. O Espírito Santo disse: Dentro dessa pirâmide, há um demônio. Deus o prendeu aí depois que ele libertou o seu povo da escravidão do Egito. E então, foi-me dada a capacidade de olhar dentro da pirâmide. E vi um demônio imobilizado no centro daquele lugar. E o Espírito Santo disse: Esse demônio ensinou as artes ocultas para os magos e feiticeiros do Egito Antigo. E esse demônio ensinou eles a construírem as pirâmides. Esse demônio começou a ensinar as artes ocultas das trevas. E essa pirâmide foi a primeira a ser feita, e dentro dela esse demônio conseguia se materializar. Então os faraós e todo o povo venerava esse demônio como um deus. Esse demônio começou a corromper a terra com ensinamentos espirituais malignos. E fez coisas abomináveis aos olhos de Deus. Por isso, que Deus o prendeu dentro dessa pirâmide. E enterrou sobre as profundas areias. E escondeu a sua localização. Isso logo após Deus libertar o seu povo da escravidão do Egito. E por mais que a tecnologia humana se desenvolva, eles nunca conseguiram fazer outra pirâmide, como aquelas que foram feitas no Egito. Pois elas não foram feitas através do conhecimento humano, mas foram feitas através do conhecimento espiritual. Mas os filhos das trevas sabem que essa pirâmide existiu, há séculos. Eles procuram por ela, mas porém, Deus a escondeu deles. Salmos 147 verso 5, diz: Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. E em Isaías 40 verso 28, diz que a sabedoria de Deus é insondável. E o Espírito Santo disse: Vou te revelar outras coisas. E novamente nós saímos dali. E eu vi uma cidade grande. Então olhei para o céu, e vi um manto negro que tinha penas, como penas de pássaro. Cobrindo não apenas aquela cidade, mas cobrindo quase todo o Brasil. E o Espírito Santo disse: Sobre cada país, há uma potestade do ar. E essa que você está vendo é a potestade do ar, que está sobre o Brasil. E eu olhei e disse: Essa potestade é imensa, e está cobrindo quase todo o país. E o Espírito Santo disse: Essa potestade se alimenta da corrupção. Então vi, como flechas de luz que furava ela. E ela diminuía o seu tamanho. E o Espírito Santo disse: Esses flechas de luz são as orações dos santos, mas são orações específicas que quando são feitas, os anjos de Deus, eles furam essa potestade, trazendo então luz para certas regiões do país. Por isso, irmãos, nós precisamos orar pelo nosso país e pela nossa nação. Novamente o Espírito Santo disse: Agora vamos até o céu. E em instantes, estávamos no céu. E entramos dentro de uma sala branca, que se movia conforme eu andava. As paredes viravam chão, e o chão virava paredes. E tudo estava em movimento. E então vi vários livros. E os livros pareciam estar vivos. E eles flutuavam até uma certa altura do chão, como se tivesse um pedestal de ar segurando eles. E eu me aproximei para olhar mais de perto, e o Espírito Santo disse: Cada livro que você vê aqui é de uma pessoa que está na Terra. Quando a pessoa nasce na Terra, o livro dela nasce aqui. E tudo o que ela faz está sendo escrito aqui em seu livro. E as letras iam surgindo nas páginas dos livros. E naquele lugar, eu observei que os livros tinham 3 tipos de cores. Tinha a cor branca, tinha a cor vermelha e a cor preta. Então me aproximei para olhar mais de perto, e vi alguns livros branquinhos que não tinham nada escrito. E o Espírito Santo disse: Esses são os livros dos bebês. É só a partir do momento que a criança tem o discernimento do bem e do mal, que os livros delas começam a ser escritos. Então continuei olhando. E observei que tinha alguns livros brancos que deles saía uma luz. E o Espírito Santo disse: Esses são os livros dos santos da terra. E observei que havia outros livros que eram brancos também, mas tinham partes com manchas. E haviam livros que eram brancos mais um branco, bem apagado. E então, olhando aqueles milhares de livros, percebi
que havia muitos livros vermelhos ali. E tinha livros vermelhos, que escorriam uma espécie de líquido. Alguns escorriam esse líquido de dentro do livro, outros escorriam da capa do livro. E o Espírito Santo disse: Os livros vermelhos são os das pessoas que blasfemaram contra mim, contra o Espírito Santo. E eu fiquei chocada com a quantidade de livros vermelhos naquele lugar. E é por isso que Jesus disse: todo aquele que tiver falado contra o Filho do Homem obterá perdão, mas aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo não alcançará perdão. Então fiquei observando, e me aproximei de um livro preto. Mas porém, observei também que haviam vários livros pretos naquele lugar. Tinha alguns livros pretos, que saíam fumaças escuras deles. Tinha outros livros pretos, que pareciam estar podres e em decomposição. E o Espírito Santo disse: Esses livros pretos são de pessoas que servem às trevas. Esses outros livros pretos são de pessoas que estão envolvidos com magia negra, bruxaria, feitiçaria e estão profundamente aliançados com Satanás. Lembre-se que cada livro que está nesse lugar é de uma pessoa que está viva na terra. E então observei que tinha alguns livros que se mexiam bem devagar, e eu disse: o que significa isso? O Espírito Santo disse: Isso significa que o tempo deles está acabando na terra. Mas tudo está registrado em seu livro. Pois Deus é justo, e tudo está sendo registrado. E em Gálatas 6 versos 7 a 10 diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E a Bíblia também menciona a abertura desses livros. Em Apocalipse 20 verso 11 a 15 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiram. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. Os livros aqui está no plural. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, pelas coisas que estavam escritas nos livros. E agora sabemos que cada um de nós temos um livro, e tudo o que fazemos é gravado em cada página do nosso livro. E termino essa experiência, citando o que está escrito na Bíblia. E de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12 verso 13 a 14. Amém. Paz do Senhor, amada igreja, amados irmãos, temos apoiado aqui no Missão Parque Nova Iguaçu. Sou o pastor Edivaldo. Irmão, estamos firme e forte aí na obra, construindo a casa de oração. Quero dizer para os irmãos que continuamos precisando do apoio de vocês, viu? Ganhamos muitas almas aqui no Parque Nova Iguaçu, e agora nós estamos fazendo uma casa de oração através do apoio dos irmãos que têm ofertado R$1, R$2, R$3, o que você tem sentido de Deus. Nós somos eternamente gratos. Tá aí o salão, estamos construindo para a glória de Deus. Tá aí o QR Code mais na frente, irmãos. Você sentir de Deus nos abençoe. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.